Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou estar gravando essa aula para vocês aqui, pessoal, uma nossa aula de análise de alimentos, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco, tá, sobre o cálculo do valor calórico dos alimentos, tá? Como a gente consegue calcular qual é a quantidade de energia que esse alimento fornece, tá bom? Para isso, pessoal, eu quero que vocês entendam, tá, a seguinte situação. Quando nós temos aqui, tá, um alimento, tudo que nós consumimos nesse alimento, tá? Ele se transforma, a maior parte dela, em energia, tá? Essa energia, ela é essencial para nós, ela é essencial para a gente manter o nosso corpo em atividade, realizando as funções vitais, como andar, respirar, brincar, trabalhar e tudo mais, tá certo? Os grupos de nutrientes existentes nos alimentos, eles são divididos, né? Nós temos aí os grupos que são energéticos, tá? Os grupos que são construtores, como é o caso da proteína, os energéticos, que é o caso dos carboidratos e dos lipídios, tá? Então, esses grupos aí são o que nós chamamos de nutrientes, lipídios, carboidratos e proteínas. É exatamente eles que vão fazer com que o seu corpo realize as suas funções vitais, tá certo? Cada grupo, pessoal, de nutrientes fornece uma quantidade específica de energia, tá? E essa energia é exatamente o que nós utilizamos para fazer o cálculo do valor calórico dos alimentos, tá certo? Esse valor calórico dos alimentos é fornecido através do que nós chamamos de caloria, que tem o símbolo cal, tá bom? Quando a gente consome um alimento, tá? Dificilmente a gente olha no rótulo dele. Mas se você for pegar qualquer alimento que seja, você vai encontrar lá no rótulo essas informações, tá bom? Por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer uma pesquisazinha rápida, tá? Aí eu vou colocar aqui no Google, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, rótulo biscoito. Rótulo de biscoito, tá? Aí, bora ver uma imagem aí, tá? Sobre algum rótulo. Ó. Isso, tá aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem uma informação nutricional, tá? Aí, olha, o que vem falando. Uma quantidade, ó, de 30 gramas, ou seja, 6 unidades aí de biscoito. Aí vem dizendo, ó, valor energético. Aí ele te dá aqui, ó, 135 quilocalorias, que equivale a 567 quilojoules, tá certo? Aí o que é que a gente vai ter nessa porção aí, ó? A gente vai ter carboidratos, a gente vai ter proteínas, vai ter aí os lipídios, ó, que estão divididos em gorduras totais e gorduras saturadas, tá bom? Então você tem aí a divisão, tá, dos lipídios. Você tem gordura trans, fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. Esse aqui, ó, cálcio, ferro e sódio, isso aqui são minerais, tá certo? É exatamente isso aí, pessoal, tá? Que a gente vai aprender a trabalhar, a calcular, tá? Exatamente aí o valor calórico dos alimentos, tá bom? Como é que a gente consegue chegar a esse resultado, a essas informações aqui, tá? Para a gente chegar a esse resultado, pessoal, a gente tem que saber, primeiramente, quais são os constituintes desses alimentos. Então, a gente pega uma amostra desse alimento e faz uma análise em laboratório. Aí você verifica quanto de lipídio esse alimento tem, que vai te dar lá as gorduras totais e gorduras saturadas. Aí tu vai analisar quanto de minerais esse alimento tem. A análise de minerais é a chamada análise, tá, de cinzas ou resíduo mineral fixo, que é abreviado pelo símbolo RMF. Tá? Aí você vai ver quanto de proteína esse alimento tem. É a análise de proteína. Tá? E depois você vê quanto de carboidrato tem esse alimento. É pela análise de carboidratos, tá bom? Basicamente, tudo o que nós temos nos alimentos vão se transformar em calorias, tá? Essas calorias, pessoal, elas são demonstradas, elas nos são trabalhadas através de uma simbologia que é chamada de quilocaloria ou cal, tá? Quilocaloria é exatamente quando a gente transforma 1.000 calorias, tá, em unidade de quilo, tá? Então, por exemplo, 1.000 calorias equivale a 1 quilocaloria, tá bom? Então, as calorias aí, elas são a forma que nós temos para estar trabalhando, entendeu? Para estar simbolizando como a energia dos alimentos é trabalhada, né? Convertida. Mas, professor, o que é uma caloria? Gente, uma caloria é uma quantidade de calor que serve para você elevar a temperatura, que no caso, a temperatura da substância que foi usada como padrão foi a água. Então, se você for ver a definição de caloria, significa ó,
que caloria, tá, é a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau, tá, 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, eles pegaram lá uma massa de água, tá, e pegaram lá uma quantidade exatamente de caloria, de energia, e viram quanto dessa caloria aí foi necessária para se elevar a temperatura dessa água de 14,5 para 15,5 graus Celsius, tá bom? Em suma, caloria é energia. E da onde nós tiramos essa energia? Dos alimentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai para academia, né, quando a gente está gordinho, tem que queimar caloria, tem que queimar caloria. Tem que queimar caloria porque exatamente caloria é a energia. Então, quando você tem muito lipídio, você está gordinho, muita gordura, ou então muita proteína, muito carboidrato, ou seja, você tem muita energia acumulada. Aí você tem que gastar um pouco dessa energia exatamente para você ter aí a perda de peso, né, que é o que você quer, tá bom? Então, o que é uma caloria? Uma caloria, pessoal, tá? Ela pode ser trabalhada em caloria ou em uma outra unidade que também serve para representar energia, que é chamada de joule, tá? Então, a gente pode trabalhar tanto a caloria como o joule. Uma caloria equivale a 4,18 joules, tá bom? Ou seja, a cada caloria você tem 4 joules. Então, no caso, a caloria, ela é uma unidade maior do que o joule. Então, se eu tenho 1 caloria, eu tenho 4 joules. 2 calorias, 8 joules, e assim vai, tá? Então, você pode trabalhar tanto em caloria, como pode trabalhar em joule. Se você for dar uma olhada aqui, ó, no rótulo que eu mostrei para vocês, ó, ele mostra, ó, ele dá o valor em caloria, que no caso aqui tem quilocaloria, e ele dá aqui um valor, ó, quanto equivale em quilojoules, tá? Que equivale, ó, a 5,67 quilojoules, tá certo? Então, exatamente, é aí que a gente tem que trabalhar, entendeu? Entender o que significa isso, ó. Significa a quantidade de energia desse alimento aqui, ó, dessas 6 unidades, equivale em caloria a 135 quilocalorias. E em joules equivale a 567 quilojoules, tá? Ou seja, a quantidade de joules sempre vai ser maior que a quantidade de calorias, porque a unidade de caloria é maior do que a unidade de joule. 1 caloria, tá, equivale a 4 joules aproximadamente, tá? Então é isso que a gente tem que entender, que a unidade de caloria, ela é uma unidade maior do que joule. Se você tem um valor em caloria e quer converter para joule, esse valor vai dar maior. Se você tem um valor em joule e quer converter para caloria, esse valor vai dar menor, tá certo? A caloria, pessoal, tá? A caloria, tá? Ela exatamente, ela vai ser a chave para a gente conseguir encontrar, tá? A quantidade de energia que esse alimento tem, tá? Então, olha só, o que a gente precisa, tá? Para ter exatamente aí o nosso cálculo de calorias. É saber exatamente quanto desse constituinte nós temos no alimento, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa tabelinha, ela vem nos dando algumas informações, ó. Protídeos significa, tá, pessoal? Proteínas, é sinônimo, a mesma coisa. Lipídios e glucídios. Protídeos, proteína, lipídios, gordura. Glucídios é sinônimo de açúcares, tá? Glucídios, glicídios, então são tudo açúcares, ou seja, carboidratos. Nós temos proteínas, lipídios e carboidratos, tá? Aí, ó, cada carboidrato, cada grama, ó, cada grama de proteína, ó, ela nos dá um valor de 4 quilocalorias, ó, que é o que está aqui na tabela. Ou seja, se eu tenho 1 grama de proteína, eu tenho 4 quilocalorias, tá? 4 cacau, ó, tá? Se eu tenho 1 grama de lipídio, isso me fornece 9 quilocalorias, 9 quilocal, tá? Se eu tenho, tá, 1 grama de carboidratos, tá? Isso me fornece exatamente também 4 cacau, 4 quilocalorias, tá bom? Aí se eu converter isso para joule, ó, 4 quilocalorias equivale a 16,8 quilojoules, tá? 9 quilocalorias equivale a 37,8 quilojoules. 4 quilocalorias equivale a 16,8 quilojoules, tá? Então é isso que a gente tem que saber, que cada grama de protídeo e glucídio, ou seja, cada grama de proteína e açúcar, nos fornece 4 quilocalorias. Cada grama de lipídio, ou seja, cada grama de gordura, nos fornece 9 quilocalorias,
tá? E aí, como é que a gente consegue, professor, calcular isso, tá? Como é que isso vem em questão para a gente resolver, por exemplo, numa atividade? Olha, tem um exemplo aqui para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, considerando que os valores de um alimento são, ele tem, ó, 13,23 gramas de proteínas, ele tem 2,23 gramas de lipídios, ele tem 13,23 gramas de carboidrato. Esse símbolo aqui, CHO, significa carboidrato. 2,3 gramas, tá, de proteínas e 2,35 gramas de lipídios. Aí ele quer saber qual é o valor calórico, tá, desse alimento aí. Basta a gente pegar esses valores aqui que a gente tem em gramas e converter isso para energia. Aí como é que a gente faz isso? Multiplicando pelo valor energético de cada carinha desse aqui, ó. Por exemplo, vamos ver, ó, eu tenho 13 gramas de carboidratos, tá? Aí eu sei que cada grama de carboidrato, isso fornece 4 quilocalorias. Então eu pego esses valores aqui, ó, 13,23 e multiplico pelo 4. A proteína é a mesma coisa, eu tenho 2,3 gramas, então vou multiplicar esse valor por 4. Como tanto o carboidrato como a proteína, eles são transformados, convertidos em energia, tá? Por esse valor aqui, ó, 4, então eu vou somar os dois, ó, que foi o que eu fiz aqui, ó, 13,23 mais 2,3 e multiplicar por 4, ó, tá? Multiplicar por 4, que dá igual a isso aqui, ó, 62,12, tá? Ou seja, 62,12 quilocalorias, tá? Aí agora eu vou pegar o lipídio, né? Que o lipídio é por 9. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, 2,35 e multiplicar por 9, ó, que dá igual a 21. Então esse valor aqui, ó, é 21,15, o que, professor? Quilocaloria. Que aí eu vou somar com esse outro aqui que já estava pronto, ó, que é o 62,12. Somando 21,15 com 62,12, dá um total de 83,27 quilocalorias. Então, essa minha amostra aí, pessoal, tá? Ela me fornece um valor energético de 83,27 quilocalorias, tá? Então, toda vez que eu quero saber qual é o valor do meu alimento, tá? E converter esse valor aí para calorias ou quilocalorias, tá certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o trabalho de conversão. Eu tenho que pegar o valor de cada grupo e fazer a conversão, tá? Para mim chegar a esse resultado. Beleza? Bora ver mais alguns exemplos aqui para ver se a gente conseguiu manjar. Eu tenho uma atividadezinha, tá? Que eu vou mostrar, vou postar lá no grupo para vocês, tá bom? Aí depois a gente vai tentando trabalhar devagar as questões, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma questão aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, observe a tabela abaixo e responda as perguntas, tá? Aí eu tenho aqui, ó, vem falando, porção de 20 gramas. Aí vem falando aqui, ó, tá? Eu tenho constituinte, nitrogênio total, lipídios, açúcares totais, água, tá? Professor, o que é o nitrogênio total? Nitrogênio total refere-se às proteínas. Pessoal, as proteínas, elas são trabalhadas, elas são encontradas nos alimentos a partir do que nós chamamos do cálculo de azoto. Azoto, tá, significa nitrogênio, ou o teor de nitrogênio da amostra, tá? Então, o cálculo de azoto ou cálculo de nitrogênio, a análise, é o que vai nos fornecer, tá, o valor das proteínas existentes nesse alimento, ok? Então, vamos dar uma olhada. Ó, eu tenho uma porção de 20 gramas do meu alimento, tá certo? Uma porção de 20 gramas. Aí o que está me falando aqui, ó, que desses 20 gramas, tá, eu tenho aqui a parte, ó, de nitrogênio que é igual a 0,3 gramas, ó. Então é isso que é a quantidade de nitrogênio que eu tenho. Aí a primeira perguntinha que ele vem aqui, ó, ele vem me perguntando qual o valor calórico desse alimento em calorias, tá certo? Em calorias. Não é em quilocalorias, não. É em calorias, tá certo? Então, a gente vai converter esse valor, tá, para calorias, inicialmente. Tá? Depois, a gente vai transformar isso aí para quilocalorias, se for o caso. Tá certo? Então, bora primeiramente fazer a letra A, que está falando aqui, ó, qual o valor calórico do alimento em calorias. Eu vou copiar isso aqui, tá? E vou colocar aqui numa tabelinha para a gente conseguir resolver, tá? Para a gente editar. Tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui.
tá? A minha parte do Chromium. Opa, é aqui que tem, tá? Se eu colocar numa tabelinha aqui, aqui, de Jamboard, tá? Pra gente, tá? A gente começar a fazer. Ok, tá? Vou ver se dá para me colar daqui para cá isso. Copiar. Vou ver se dá para me colar aqui dentro. Isso, dá. Pronto. Aí aqui, ó. Qual o valor calórico do alimento em calorias? Deixa eu trazer a tabelinha para ver se dá também. Tá? Ok. Tá? Tem que colocar uma caixa de texto. Ok, tá aqui minha tabelinha, tá? Muito bem. Aí ele fala, ó, qual o valor calórico do alimento em calorias, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse valor aqui que está em gramas, ó, transformar isso aí para calorias. Como é que eu faço, professor? Olha só como é que você vai fazer. Você vai pegar lá, ó, a sua tabelinha, tá? Que cada 1 grama, ó, na tabelinha fala assim, ó, cada 1 grama, aí no caso de proteína, né, que é o nitrogênio, nos fornece 4 quilocalorias, né? 4 quilocalorias, tá? 4 quilocalorias, tá certo? Tá? Aí, muito bem. Eu quero ver aqui, ó, qual é a parte que eu tenho aqui, tá? Inicial, ó, nitrogênio, nitrogênio. Nitrogênio é 0,3, ó. Opa, é 0,3 gramas, ó, 0,3 gramas, tá? Isso em quilocaloria vai te dar um valor X, tá certo? Então, ó, esse multiplica esse, ó. Aí aqui vai ficar, ó, 4 vezes 0,3, ó. 3 vezes 4 dá 12, ó. Basta eliminar esse zero aqui, tá? Então, ó, isso aqui vai dar 1,2, ó. Que aí tem um zero após a vírgula, ó. Perdão, tem um zero antes da vírgula, eu coloco a vírgula aqui, ó. 1,2 o que, professor? Quilocaloria, tá? Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu transformei esse valor aqui que estava em gramas, eu transformei isso aqui para quilocaloria. Aí eu nem preciso fazer isso aqui, eu só mostrei para vocês que isso aqui, na verdade, é uma regra de 3. Basta multiplicar como eu havia ensinado. Então, por exemplo, esse peso aqui, ó, eu vou multiplicar por quanto, professor? Eu vou multiplicar por 9, né? Então, cada grama de lipídio, ó, que tem 1 grama, me fornece 9 quilocalorias. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 9, ó, tá? 1 vezes 9 dá 9. 9 o que, professor? 9 quilocalorias, tá? 9 quilocalorias. 9 quilocal, tá? E os açúcares? Os açúcares é a mesma coisa desse aqui, ó. Tenho que multiplicar por 4, tá? Então, dos açúcares vai ficar 4 vezes, aí esse valor aqui, ó, 1,25, né? 1,25, tá? Se eu fizer, ó, 4 vezes 1 dá 4, né? 4 vezes 0,25 dá 1. Isso aqui vai dar um total de 5, né? 5 quilocaloria, tá? 5 quilocaloria, tá? Deixa eu só ver aqui na calculadora, porque eu tô com a calculadora do lado, né? Eu não sou meio doido. Então, deixa eu ver. 4 vezes 1,5, tá? Então, dá 4 vezes 1,25, né? 1,25. Isso, dá certinho, 5, acertei. Então aqui a gente vai pegar, ó, aí a gente vai pegar esse valor aqui, ó, todinhos que foram convertidos, tá? Aí eu vou pegar, ó, o 5, né? 5, tá? Aí eu vou pegar o 9, tá? E eu vou pegar esse aqui, ó, o 1,2, ó, 1,2, né? 5, 9 e 1,2, tá bom? Aí eu vou somar isso aí, ó, tá? Aqui vai dar 2, vou colocar para cá que ficou muito embaixo, tá? Melhor, deixa eu colocar para cá, ó, tá? 5, o 9, tá?
e 1,2. Aí eu vou somar esses valores aí, ó, 5, 9 e 1,2. Aí aqui, ó, dá 2, tá? Aqui, ó, 5 e 9, tá? 5 e 9 dá 14, com aqui 15. Isso aqui dá 15,2. 15,2 o que, professor? Quilocaloria, tá? Quilocaloria, tá bom? Aí, só que lá, ó, na minha pergunta, está perguntando qual é o valor calórico do alimento em calorias e não quilocalorias. Gente, 1 quilocaloria, ó, 1 cacau, equivale a 1.000 calorias, tá? 1.000 calorias, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Toda vez que eu tenho o valor que está em quilocaloria e eu quero passar para caloria, eu tenho que multiplicar por 1.000. Eu tenho que multiplicar por 1.000, tá? E toda vez que for contrário, o valor que estiver em calorias e eu quiser passar para caloria, eu tenho que dividir esse valor por 1.000, tá? Então, ó, que condição eu tenho aqui? O meu valor está em quilocaloria e eu quero passar para caloria. O que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 1.000, tá bom? Então, eu vou pegar esse valor, tá? E vou multiplicar ele por 1.000, tá bom? Então, ó, vou só apagar um pouquinho aqui, ó, tá? Para a gente ter um espaço, tá? Deixa eu apagar aqui. Ok, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu valor, tá? Vou pegar aqui a canetinha, vou até mudar de cor aqui ela, tá? Vou colocar de vermelho. Então, eu vou pegar aqui esse valor, 15, tá? 15,2 e multiplicar isso aqui por 1.000, tá? Vou multiplicar por 1.000, ok? Aí, quanto é que vai dar isso aqui, ó? Vou andar uma, duas, três casas, né? Eu vou andar uma casa com a vírgula e acrescentar 2 zeros. Então, vai dar 1, 5, 2, tá? E acrescentar 2 zeros, tá? Então, isso aqui, ó, é o valor em cal, ou seja, em calorias. Eu passei de quilocalorias para calorias, tá? Então, dá 15.200 calorias, tá certo? 15,2 quilocalorias equivale a 15.200 calorias. Então, esse aí é o valor do meu alimento, né? Em calorias, tá certo? Então, isso aqui, ó, é a resposta daqui dessa nossa letra A. 15.200 calorias, tá? Aí a letra B vem perguntando assim, ó, qual o teor de água em gramas, tá? Qual o teor de água em gramas? Bora ver se a gente consegue chegar nesse teor de água em gramas aí. Como é que a gente vai descobrir isso aí, tá? Olha só. Então a gente já descobriu aqui, ó, o valor calórico dos alimentos, ó, desse cara aí, ó. Vou até copiar e vou colocar aqui na tabela, tá? Para completar a tabela. Já achei aqui, ó. Vou colocar de vermelho para a gente não se perder no que foi que a gente fez, tá? Então é 15.200 calorias, ok? Aí aqui, ó, ele quer saber, tá? Qual é o teor de água em gramas desse alimento, ó. Veio faltando aqui a água em gramas. Gente, olha só. Aqui em cima, se vocês forem olhar, está dizendo que essa porção todinha pesa 20 gramas, né? Então, eu tenho 20 gramas, é o peso dessa minha porção todinha aí, tá? 20 gramas. Então, o que é que eu vou fazer? Se pesa 20 gramas, tá? Eu tenho que descontar o peso dos constituintes que tem, tá? E verificar o que é que sobra. Como assim, professor? Ó, ele todinho pesa 20 gramas, né? Mas aqui a gente está vendo que ele tem esses constituintes aqui, né? Que são os proteínas, os lipídios, que foram dados aí os valores deles, né? Então, bora ver aqui, tá? Como vai ficar com esse desconto, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, o peso de cada constituinte, né? Eu tenho aqui, ó, quanto pesa o nitrogênio? 0,3 gramas, né? 0,3, tá? Quanto pesa o lipídio? Pesa 1 grama, tá? Quanto pesa o açúcar? Pesa 125 gramas, tá? 125 gramas,
Opa, 1,25, né? 1,25 gramas, tá? Então, aqui, ó, se eu somar todinhos esses caras aqui, ó, aqui vai dar 5, aqui vai dar 5 também, e aqui vai dar 2, ó, 2. Então, eu tenho 2,65 gramas desses constituintes, tá? Que são aqui, ó, nitrogênio, lipídio e açúcares. Mas a minha amostra todinha, ela tem um peso de quanto? De 20 gramas, né? Então, a minha amostra toda pesa 20 gramas, tá certo? Aí, eu tenho que subtrair esses 20 gramas de 2,55 gramas, tá? Então, eu vou fazer, ó, 20 menos 2,55, tá? Isso aí, ó, vai me dar 14 não, 17,45. 17,45 que gramas. Então, essa parte que sobrou aqui é exatamente, ó, o resultado da água. Porque eu descontei dos 20 gramas o peso, ó, que tinha dos outros constituintes, da proteína, lipídio e açúcar. E o que restou, então, é o que representa a água, 17,45 gramas. Ok? Então, professor, qual é o teor, tá, de água nesse produto, tá? O teor de água, tá, desse produto em gramas é igual a 17,45, tá, gramas, tá certo? Aí aqui, ó, eu vou colocar novamente aqui o nosso valor, 17,45 gramas. É a parte que eu tenho aí representando da água. E aí, quando eu somar tudinho, ó, 17,45 mais 1,25 mais 1 mais 3, 0,3 vai dar exatamente aí os 20, né? Os 20 gramas, que é o peso total da minha amostra. Ok? Aí, qual é a letra C? A letra C fala qual o valor percentual de cada componente. Aí, ó, é a porcentagem que a gente tem aqui de cada componente desse, tá? Aí, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos para cá novamente. Olha aqui. Gente, nós temos aqui, ó, a nossa amostra, tá? Pesando no total, tá? O peso da nossa amostra total é 20 gramas, né? Então, 20 gramas é a porção que a gente tem. É a porção que a gente tem desse alimento, 20 gramas, tá certo? Só que desses 20 gramas, a gente tem a fração de cada constituinte, né? Por exemplo, a gente tem aí a fração do nitrogênio, a gente tem a fração que equivale do lipídio e a gente tem a fração que equivale dos açúcares, tá? Aí eu vou pegar aqui e vou fazer um cálculo percentual. Ó, 20 gramas é o peso total que eu tenho da minha amostra. Isso equivale, então, a 100%, ó, é 100% da amostra, tá? São esses 20 gramas que eu tenho lá, tá? Aí, desses 20 gramas, a parte de proteína é exatamente o quê? 0,3 gramas, tá? Isso, em valor percentual, é um valor X, né? Um valor X. Ok, tá? Aí agora eu vou fazer continho aí, né? Então, eu vou fazer, ó, 20 vezes x dá 20x, ó, 20 vezes x. Aí eu vou fazer 0,3 vezes 100, tá? Posso cortar zero aqui com esse zero aqui. Vai ficar 3 vezes 10, que é igual a 30, né? 30. Então, x é igual, vai ficar, ó, 30 dividido por 20, né? Então, 30 dividido por 20, tá certo? Tá? Então, ó, tá multiplicando, passa dividindo, né? Então, vai ficar 30, tá? Dividido por 20. Ok. Aí, como vai fazer isso aí, pessoal? A gente vai cortar aqui 0 com 0, ó, vai ficar 3 dividido por 2, né? Então, 3 dá para dividir por 2? Dá 1, né? 1 vezes 2 dá 2, ó. Ó, 2 para 3 sobra 1, né? Então, 1 não dá para dividir por 2. Eu coloco um zero, aqui eu coloco uma vírgula, né? 10 dá para dividir por 2? Dá. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Né? Então, isso aqui, ó, equivale, tá, a 1,5%, né? Então, aqui eu vou colocar, ó, que o x, tá, é igual a 1,5%.
tá? 1,5%. Então, esse aí, tá, é o valor, tá, pessoal, calórico que eu tenho aí da parte que corresponde à água, tá? Então, a água corresponde a água não, perdão. O nitrogênio, ele responde a 1,5%, tá bom? Então, bora ver se tá certo? Bora, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 0,3 vezes 100, tá? 0,3 vezes 100, tá? Isso dividido por 20. Ó, 1,5, ok. Então, nossa continha está correta. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que corresponde à água. Ó. A água, perdão, nitrogênio, corresponde a 1,5%, tá? 1,5% desse nosso alimento aí. Aí eu vou fazendo por restante, ó. Por exemplo, o lipídio é 1 grama, tá? Aí eu vou fazendo a mesma relação, a mesma continha, tá? O lipídio é 1 grama. Então aqui, ó, vou pagar aqui, cadê a borracha? Tá? Eu vou pagar aqui novamente. Aí, 20 gramas é a massa total, é 100%. Aí a parte do lipídio é exatamente o quê? 1 grama, ó. 1 grama. Aí vai ficar 1 vezes 100, que dá 100, né? 1 vezes 100 dá 100, tá? Aí vai ficar aqui, ó, vai ficar, deixa eu apagar, tá? 1 vezes 100 dá 100, aí vai ficar 100, vai ficar 100, né? X é igual, vai ficar 100 dividido por 20, né? 100 dividido por 20. Corta o 0 com 0, vai ficar 10 dividido por 2. Ó. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5%. Ó. 5% é a parte que equivale ao lipídio. Então, lipídio, eu coloco aqui, ó, lipídio, tá? Vale 5%. Tá? 5% é a parte do lipídio, tá? E esse aqui, ó, os açúcares totais é 1,25, né? 1,25. Ok, bora para cá. 1,25. 1,25. Então, vou fazer aqui, ó. 20, tá? Tá para 100%. 100%, tá? 1,25, tá? Tá para x. Então, vai ficar, ó, 20 vezes x. Vou ficar aqui, 20 vezes x é igual. Aí, 1,25 vezes 100, né? Então, vou andar aqui duas casas. Então, isso aqui vai dar 125, ó. 125, tá? X é igual, vai ficar 125, tá? 125 dividido por 20, tá? Então, bora ver. 125 dividido por 20, tá? Dá 6,25, tá? Então, isso aqui é o valor, 6,25. 6,25%, né? Deu. Então, agora eu vou completar aqui, ó. 6,25. 6,25%, tá? Aí, eu vou pegar esse valor aqui, 6,25, tá? E colocar de vermelhinho para a gente saber, ok? Aí a última é a parte da água, né? A parte da água, pessoal, eu nem preciso fazer a regra de 3. Basta eu pegar e calcular esses percentuais que eu fiz aí, ó. 6,25 mais 5 mais 1,5, tá? Ó, 6,25, ó. 6,25, tá? Mais 5, né? 5% que deu lá, mais, tá? 6,25 mais 25, mais 1,5, tá? 1,5. 6,25 mais 5 mais 1,5, tá? São os percentuais que deram lá, 1,5, tá bom? Aí, ó, eu vou pegar e somar esses valores aí, ó. Que esses valores são os percentuais dos 3 constituintes que tem lá, né? Aí, se eu descontar eles, dá o valor da água. Então, aqui, ó, dá 5
aqui dá 7, aí aqui, ó, dá 5, 6, 12. 12, ó, 12,75%, ou seja, o nitrogênio, que são as proteínas, os lipídios e os açúcares, correspondem a 12,75% da minha amostra, tá? Então, basta pegar os 100% que eu tenho, ó, 100%, e subtrair por esse valor aqui, ó, por 12,75, tá? 12,75, ó. Então, eu vou fazer 100 menos 12,75, tá? Isso é igual a 87,25. Então, esse 87,25 é a parte que estava faltando, né, para completar os 100, que corresponde exatamente à parte da água. Então, a água, ela equivale a 87,25%, tá? É a parte da água, 87,25%. Ok? Então, com isso a gente termina, né, a nossa tabelinha aqui, terminamos, tá bom? A gente terminou a tabelinha e com isso a gente conseguiu aí, no caso, responder, tá? A questão está pedindo, né? O que a questão nos pede, tá bom? Eu vou estar passando para vocês aí, tá? Eu vou estar passando para vocês essa atividade, eu vou deixar ela disponível lá no chat para vocês, tá bom? Na plataforma. Aí vocês vão treinando, treinem lá, tentem responder até onde der, tá? E na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre outras partes que tem aí no exercício que eu não comentei. Um abraço e até a próxima aula. Ok?